Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Integrou Podcast. Hoje nós vamos falar de um ponto muito importante, que é contratando a equipe certa e competências. O que nós precisamos entender nesse processo? Quando eu vou contratar uma equipe ou contratar alguém, o meu primeiro ponto é fazer um planejamento estratégico de recursos humanos. Como assim? Eu vou contratar alguém, mas antes de contratar e iniciar o processo de contratação, eu preciso saber quais são as necessidades da minha empresa. Eu preciso olhar para o que eu preciso, quais são as competências que uma pessoa precisa ter para exercer a função que eu preciso. Então eu vou fazer o quê? Um estudo e um planejamento dos meus recursos humanos. Quando eu falo planejamento estratégico, é porque eu vou olhar para aquilo que essa pessoa precisa fazer e realizar dentro da minha empresa e assim contratar alguém que tenha características que sejam compatíveis com isso. Não só no sentido de compatíveis com a atividade que ela vai exercer, mas também com o clima e a cultura da minha empresa. Então, muitos empreendedores, eles podem cometer o erro de contratar baseados apenas na intuição ou urgência, sem um planejamento adequado. Ponto importante é começar isso fazendo uma análise de quais são os objetivos de negócio, então a curto e a longo prazo. Quais são as habilidades, as experiências que a pessoa precisa ter ou que a nossa empresa precisa ter para alcançar isso? Quais são os papéis-chave que precisam ser preenchidos e as competências essenciais para cada posição? É importante lembrar sempre que a competência é a habilidade que uma pessoa tem de fazer algo. Então isso é um fator bem relevante, não só de fazer enquanto competência técnica, mas também uma competência socioemocional, que são o que a gente entende como soft skills. Então cada contratação ela vai estar alinhada com objetivos e cultura da empresa quando nós pensamos nesse contexto geral. Não se trata apenas de preencher uma vaga, mas sim de construir uma equipe que vai impulsionar o crescimento do negócio. E um fator bem importante para lembrarmos aqui é que nós já falamos sobre a importância de delegar tarefas, de conseguir ter uma equipe bem estruturada para que nós consigamos ter a escalabilidade da nossa startup. Então, para que eu consiga confiar nas pessoas, liderar a ponto de delegar tarefas, eu preciso construir uma equipe que atenda às necessidades da minha organização e com pessoas com as quais eu confie e que eu possa contar. Um fator importante nesse processo para construir a nossa equipe também é o fato de atrair os melhores talentos. Então, como que eu atraio bons talentos? Um ponto relevante é a criação de uma marca empregadora atrativa. Como assim? Você já deve ter ouvido falar de algumas marcas de empresas e que as pessoas falam: nossa, eu tenho vontade de trabalhar naquele lugar. Nossa, meu sonho é trabalhar naquele lugar porque parece que as pessoas gostam de trabalhar lá, a empresa tem o reconhecimento, as pessoas são felizes naquele lugar. Isso faz com que você consiga atrair os melhores talentos. Então as pessoas elas sentem vontade, elas veem a forma como a sua empresa é atrativa para se trabalhar, como se reconhecem os talentos. E isso é um ponto muito importante nesse processo de trazer as melhores pessoas para trabalhar com você. Um fator legal também é a utilização eficaz de canais de recrutamento. Você pode usar vários canais de recrutamento e isso vai te ajudar a encontrar as melhores pessoas. Então você pode usar redes sociais profissionais, eventos de setor, programas de indicação de funcionários, sites de emprego tradicionais. E os melhores candidatos, muitas vezes, eles não estão nem procurando ativamente por um emprego. Então é bom e é importante você ser proativo nessa abordagem, procurar e ver pessoas que talvez fizessem sentido em trabalhar com você e fazer ali talvez até mesmo um convite nesse processo. Um ponto bem legal nisso de atrair um talento é a descrição de cargo, porque essa é a sua primeira oportunidade de atrair o candidato ideal. Então, ser claro sobre quais são as responsabilidades, as expectativas, os aspectos únicos e empolgantes de trabalhar na sua empresa. Então, descrever esse cargo é muito importante para que você inspire os candidatos certos a se candidatarem e para que a pessoa entenda, quando ela se candidata, o que ela vai fazer. Isso ajuda no processo de você não ter surpresas, nem você, nem o seu candidato, quando começa o processo de trabalho efetivo em si.
Então, depois que a gente faz essa atração, nós fazemos a divulgação, nós definimos a vaga, o cargo, a descrição, fazemos a divulgação, nós precisamos ir para a parte de seleção desse processo. Então, eu tenho algumas técnicas, posso ter algumas técnicas de triagem dos currículos. Então, eu faço uma triagem focando não só na experiência, mas em indicadores de alinhamento cultural e potencial de crescimento. Depois eu vou para a parte de entrevistas, então a parte principal e o coração de todo o processo de recrutamento e de construção de uma equipe. Então é bom você se preparar bem, fazer perguntas que revelem não só as habilidades técnicas dessa pessoa, mas o modo que ela pensa, a parte de resolução de problemas dela, como ela é em trabalhar em equipe. Você pode fazer perguntas que façam com que ela tome decisões para que você avalie esse processo. Considerar usar entrevistas comportamentais em alguns casos, pensar como que nós consigamos conhecer esses candidatos da melhor forma possível. Até porque as habilidades técnicas você já viu no currículo da pessoa. O que você precisa descobrir aqui é se ele tem aquilo que a gente chama de soft skill, as habilidades comportamentais, como é o comportamento dessa pessoa. É interessante também, em alguns casos, pedir para o candidato para ele descrever situações passadas que demonstrem essas competências que nós queremos descobrir se ele tem. Não subestimar o valor de testes práticos e avaliações de competências é um fator bem importante nesse processo de seleção e, dependendo do cargo, pode ser útil pedir aos candidatos que realizem uma tarefa relacionada ao trabalho ou que participem de uma simulação. Isso vai possibilitar que a gente consiga entender um pouco mais sobre as habilidades reais e da possível adequação dessa pessoa ao cargo. Um outro fator é a avaliação das competências-chave. Então, eu preciso avaliar quais são as competências necessárias e essenciais para cada função. É como se eu escrevesse todas as funções que eu preciso e escrevesse uma competência que não pode faltar de forma alguma para a pessoa que vai fazer aquilo. Quando eu faço a avaliação, então, dos candidatos, é muito importante que eu foque nessa competência-chave necessária para o sucesso da função. Isso vai muito além das técnicas que são listadas no currículo, como a gente já comentou. Então, eu preciso buscar um equilíbrio entre a habilidade técnica, que é o que a gente chama de hard skill, e a soft skill, que é essa habilidade comportamental. Então, enquanto as habilidades técnicas elas são importantes, as soft skills como comunicação, trabalho em equipe, resolução de problemas, a habilidade de liderança, em alguns casos, elas vão frequentemente ser aquilo que vai diferenciar um bom funcionário de um funcionário excelente. Num ambiente de negócios em geral, que a gente tem uma mudança muito rápida e que a gente precisa de adaptabilidade, a capacidade de aprendizado também entra como uma competência crucial. Será que essa pessoa consegue ser rápida, ela aprende rápido, ela se adapta ao ambiente? Então é bom procurar candidatos que demonstrem vontade de aprender, uma vontade de ter um crescimento dentro da organização, que eles tenham uma cultura e valores que sejam semelhantes, mas principalmente que sejam adaptáveis às situações, que tenham respostas rápidas às situações também. Essas qualidades, elas são, em alguns casos e a longo prazo, mais importantes que um conjunto específico de habilidades técnicas. Então, o fator principal aqui é pensar qual que é a principal competência que a pessoa precisa ter para exercer o cargo para o qual eu estou contratando. Depois disso, vem a parte final, que é a integração e a retenção de talentos. Então, o primeiro processo é a integração, que é a importância de ter um processo de onboarding eficaz. Então, significa que eu vou integrar essa pessoa ao cotidiano da empresa, aos processos da empresa. Nós voltamos até a um ponto que falamos num podcast anterior, da importância de escalabilidade para as startups, no sentido de estruturar os processos, documentar eles, ter tudo isso muito bem definido, para que quando eu tenho uma pessoa nova, eu comece a ensinar como fazer esse processo, como as coisas funcionam e que ela consiga seguir um protocolo e com isso tentar manter a qualidade de tudo aquilo que nós fazemos. Então isso é um fator bem importante para a gente aqui. Depois, nós temos a parte de criação de um ambiente de trabalho positivo e engajador, e isso significa que o ambiente de trabalho ele precisa ser, de certa forma, acolhedor, positivo, que as pessoas se sintam valorizadas e motivadas, que elas tenham uma comunicação aberta, um reconhecimento do bom trabalho e um equilíbrio saudável entre a vida profissional e pessoal. Por fim,
nós chegamos à parte de oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional. Então, quando eu estou escolhendo alguém e buscando um talento, eu quero que a pessoa tenha vontade de crescer e se desenvolver, mas, em contrapartida, eu preciso, enquanto empresa, enquanto startup, empreendimento, fazer uma retenção dessa pessoa por meio da oferta de oportunidade, por meio da oferta de desenvolvimento e crescimento profissional para ela. Não adianta só a pessoa ter vontade de crescer, mas eu, enquanto empresa, não ofertar isso. Então, os melhores talentos, eles sempre vão buscar evoluir, eles sempre vão buscar um crescimento, e é muito importante a gente investir no desenvolvimento da equipe, e isso não porque só melhora a habilidade, mas também aumenta a lealdade e o comprometimento com a empresa. Então, trabalhar com essa parte de retenção de talentos é você motivar os talentos que você vê, a auxiliar no processo de desenvolvimento e investir nessa pessoa para que ela queira continuar ali. Até porque, da mesma forma que quando nós estamos procurando um talento, nós podemos olhar para o mercado no geral, outras empresas podem olhar para o mercado e encontrar aquele talento que nós estamos ali na nossa empresa com ele e tentar levar ele para aquela empresa. Então, o ponto principal é o que eu posso fazer para que o meu colaborador, para que o meu funcionário queira continuar aqui. Como ele vai se sentir valorizado e como ele pode valorizar o trabalho que ele tem aqui, enquanto ambiente, enquanto oportunidades, enquanto desenvolvimento. Espero que tenha ficado claro como nós podemos criar uma equipe de trabalho eficaz nesse processo e, principalmente, escolher as pessoas certas com base nas competências, levando sempre em consideração quais são os fatores de cultura e clima e perfil que a nossa empresa tem e que a nossa empresa procura nos demais. Nós terminamos por aqui. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Integrou. Podcast.